fato do dia, né, que a gente vai abrir a nossa live conversando sobre, é que Renato voltou da fatídica do fatídico torneio de futebol, quer dizer, da fatídica viagem ao Rio de Janeiro, onde ele teria um compromisso familiar, que a gente não sabe qual é, retornou, e hoje o presidente Guerra foi ao CT, conversou com o Renato, bateram fotos de ambos sorrindo, abraçados, trocando ideias a respeito do futuro do Grêmio e da onde se tirou a frase "está tudo 0-0, bola no centro", dita pelo presidente Guerra. O que tu tem para mim interpretar disso daí, Lucas? Cara, o que eu tenho para interpretar é o seguinte, tá? A gente pode ter várias divergências com o Renato, mas eu não taxo ninguém de louco. Se o Renato agiu do jeito que agiu, algo o motivou a isso. Então ele estava com alguma bronca, tá? E se ele estava com alguma bronca, eu não sei qual é, e eu não sei se é ou não é válida, tá? Mas, de certa maneira, parece que o presidente, por algum motivo, cedeu essa bronquite e fez um 0-0, do tipo, tá bem, eu te entendo nessa tua bronca, eu entendo, sei lá, o que tu não tá gostando, tá? Mas tu também fez isso, tá? 0-0, parou. Foi uma passada de panos quentes em tudo, depois de mais uma gestão absolutamente desastrosa de situações internas do Grêmio. O que, infelizmente, daqui a pouco vai se tornar uma marca dessa gestão. Porque assim nós tivemos com Renato no início do ano e as reclamações em relação aos reforços, assim nós tivemos com Adriel, assim nós tivemos com Paulo Calef e assim nós tivemos agora. Né? Em um ano, tantas atabalhoadas, tantas autocrises geradas, é muito. Principalmente com uma gestão nova, que vem com o maior ídolo na Casa Mata, que contrata um ídolo para dentro de campo e ele responde dentro de campo, e ainda consegue outros investimentos e que, ao menos nos resultados, se sustenta. É uma coisa impressionante. Eu estou realmente impressionado negativamente neste ponto específico com a gestão do Guerra, porque a gente tinha tudo para passar um ano tranquilo em resultados, em contratações, em quem ocupam as posições dentro do clube, e a gente consegue, crise atrás de crise, fomentar as próprias bagunças dentro do Grêmio. E, para não dizerem que eu não falei, eu sei que tu quer falar alguma coisa agora, tô te vendo, tô sentindo isso aí. E, para completar isso, até o nosso maior rival continua tendo um ano desgracento em que não ganha nada, só vai brigar para não cair, embora eles estejam achando que vão para Libertadores, né? Eu não vou nem falar do maior rival aí, eu sei que eles estão faceiro, porque ganharam a Taça Grenal do Brasileiro, porque do Gauchão eles perderam, né? Então deixa eles faceiro com a Taça Grenal, que é a única coisa que eles vão ganhar em 2023. Nós já temos aí os nossos dois, vamos chamar de títulos, né? Não deixam de ser títulos, mas que para certas coisas eles são desconsiderados, para outras eles são bem lembrados. O gauchão, né, que a gente muito fala que não serve de parâmetro para muita coisa, especialmente quando a gente está falando de desempenho. Agora, quando a gente vai trazer assim um apanhado do que tem de positivo no ano, o gauchão é uma das poucas coisas de positivo que a gente tem, né? Não só os resultados, o título em si, mas o desempenho no gauchão foi relativamente bom. E nas primeiras partidas do ano, na Copa do Brasil, as primeiras partidas do Brasileirão, e lá pelo meio do ano, ali por junho, na virada de junho para julho, nós começamos numa jornada de decadência técnica, uma crise técnica, uma crise tática, que mesmo o Renato, que até então vinha conseguindo achar soluções para quando a gente batia no teto da parte tática, mesmo o Renato não estava conseguindo passar adiante, né? Dar um passo a mais. E eu concordo contigo
que a gestão do presidente Guerra tá ficando marcada com autocrises, né? Eu vou tentar seguir por etapas aí nessas tuas colocações, senão vou me perder. Então, eu concordo contigo nessas autocrises aí geradas pela gestão. Todos esses problemas que o Grêmio criou para si, né? O problema do Adriel, a questão com o Calef, a entrevista do Calef, a entrevista do Renato meio desencontradas, assim, foram crises que o próprio Grêmio gerou, né? Por entrevistas não só do Renato, mas também, principalmente do Renato, mas também da diretoria. E eu tava, e aí, voltando para analisar o presente, eu tava esperando que a gente fosse ver hoje, né? Uma entrevista do Renato, quem sabe reeditando o desastre que aconteceu na entrevista posterior à do Calef. Se a gente for lembrar, na gestão do problema Adriel, o Calef deu uma entrevista antes do jogo contra o Cruzeiro, dizendo que o Adriel não jogaria e o porquê. E aí, no final do jogo, o Renato deu uma outra entrevista num sentido meio oposto assim do Calef, né? Falando que foi por um motivo, mas foi por outro, e aí entrou na questão do empresário, virou uma salada de fruta, expôs o jogador, e eu achei que isso ia acontecer hoje, né? No fim, não teve entrevista coletiva nenhuma, e o que mais me chama a atenção, né, depois que eu te retratei aí do que aconteceu hoje no CT, é o fato de que nada aconteceu. Uhum. Né? Não aconteceu entrevista, não aconteceu absolutamente nada. Parece que não teve problema nenhum. Assim, parece que o fato do Renato não ter se negado de dar uma entrevista é uma coisa assim, não, tranquilo, tá tudo certo. Isso grita, né? Grita assim uma falta de profissionalismo, porque nós, não só nós torcedores, mas principalmente os associados, a gente paga, né? Uma associação, a gente quer saber respostas, a gente quer ouvir o treinador. Por mais que eu possa compreender que talvez seja uma proteção do ambiente interno, a gente quer ouvir alguma coisa. Né? E a gente não ouve. A gente não ouve o Renato, a gente ouviu o presidente numa situação meio estranha. E aí eu vou levantar a polêmica, né? Que a gente começou a pensar a partir dos últimos dias aí, que talvez isso tudo tenha sido um jogo de cena.